Olá, meus amigos, outra vez aqui é Edmundo Silveira no programa CT5 Esportes. Estamos no Instituto Casa de Vovó Dedé e estamos conversando com Andreison. É mestre em capoeira, é uma pessoa que conhece a área desportiva na capoeira e ele até vai nos explicar o que é a capoeira. Essa cultura, essa arte brasileira que é de mil anos já da história brasileira, é um jogo, é uma luta, é uma dança. Ele vai se apresentar e vai nos contar sobre essa história da capoeira no Brasil, de onde ela veio, onde começou no Brasil, quem pratica a capoeira. Vamos conversar sobre esse assunto, Andreison. Espero que você nos explique, nos coloque uma das culturas mais, vamos dizer assim, aqui no Brasil, mais de participantes, de envolvimento, Eu mesmo conheço há muitos anos alguns mestres da capoeira que nos falavam e saía até daqui do Brasil para apresentar em outros países, né? Amigos meus de épocas, quando jovem, a gente estudando em faculdade, ia para a Holanda, ia para a França, ia mostrar a capoeira. Fala um pouquinho sobre essa história aí, é lógico que você se apresente, tá certo? Para a gente saber quem você é, que parte da capoeira você participa, né? Que a gente Claro. vai aqui bater esse papo, vai conversar sobre esse... É dança, é luta, é esporte, o que significa isso para a gente aqui na cultura brasileira? Seja bem-vindo, Ótimo. Andreison. Antes de tudo, agradecer o convite, né? Professor Edmundo, inclusive, uma coincidência, foi meu professor na época que eu jogava futebol também, então fico muito feliz de ter encontrado ele aqui nesse programa. Agradecer também a organização, né, do Instituto. podcast, a estrutura muito bonita, por sinal, né, muito bem organizada, né, e saudar todos que estão vendo também, né, o programa. O meu nome é Andreison, eu sou professor do Instituto Federal, do IFCE, e uma das atividades, sou professor da área de educação física, né, já com doutorado, inclusive, e uma das áreas que eu atuo, que eu dou aula, que eu ministro aula também, uma das modalidades é a capoeira, né? Então, eu convivo com a capoeira já desde os meus 13 para os 16 anos, né? Sou fruto de projetos sociais e desenvolvi pesquisas com relação à capoeira, tanto no âmbito do mestrado quanto do doutorado. E sou conhecido na capoeira, no mundo da capoeira, por berimbau, né? Então, eu sou mestrando da Escola Abadá, que é a maior escola de capoeira que existe no mundo. A gente está em mais de 90 países, né? E hoje estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre essa arte tão rica como você falou, né? Então, a gente já começa aí com tantas perguntas, né? Com tantas dúvidas sobre o que é a capoeira. E aí, o que a gente puder estar trazendo de esclarecimento, a gente vai estar fazendo isso agora durante o programa, né? E aí, a princípio, a primeira pergunta que o que é a capoeira, né? Falou do esporte, da dança, da luta, né? E aí eu costumo dizer que a capoeira é tudo isso. Na realidade, ela é muito mais que isso. Ela é a junção de tudo isso. A capoeira, ela tem na sua essência vários significados, né? Ela é a luta como essência, ela nasceu como luta, então essencialmente, ela nasceu para se libertar, a luta pela liberdade, né, do povo escravizado, que aqui no Brasil estava naquela época. Ela nasceu também como uma forma de diversão, como forma de folguedo, né? Ela também tem uma característica da dança incluso nela, né? Inclusive, a gente pode até explicar o porquê dessa dança, né? A própria ginga e os instrumentos musicais fazem uma referência à dança. Mas, além disso, a capoeira é também resistência, a capoeira é cultura. A capoeira, por exemplo, hoje, professor, ela é a maior difusora da língua portuguesa no mundo. Não existe nenhuma outra ferramenta, né, que consiga chegar perto da capoeira quando se fala na difusão da língua portuguesa. Em qualquer lugar do mundo que é praticado capoeira, os movimentos, as músicas são cantadas em português. O pessoal do judô, do jiu-jitsu vem, né, do karatê, e aí a gente aprende a contar, aprende a falar os golpes em japonês, não é isso? Onde a capoeira está inserida,
os alunos aprendem a falar português. Inclusive, quando eles se tornam mais graduados, há uma exigência também dele conhecer mais da cultura e da língua portuguesa. Então, a capoeira ela tem uma gama, né, de significados, né? E é o artesanato, é as acrobacias, né? É a musicalidade, é a poesia, é a percussão dos instrumentos, né? A própria construção dos instrumentos. Então, o capoeirista ele vamos dizer assim, é um polivalente, né? Ele faz muitas coisas ao mesmo tempo. Essa palavra que você colocou agora por último, polivalente, me traz aqui porque eu tenho muitas perguntas a falar contigo sobre exatamente a capoeira, né? Os africanos, quando eles foram trazidos, né, dos seus países para o Brasil, se eu não me engano, foram os portugueses que trouxeram, até os espanhóis, né, que colhiam aquele pessoal para a mão de obra no Brasil. É mais ou menos, eu estou falando aqui como um perguntador, mas sim, a ideia, o conhecimento do assunto, eu quero saber de ti. Então, veja aí, esse pessoal, quando veio de lá, da África, dos países africanos, e chegou aqui, eles já tinham isso como fundamental para eles, essa dança, essa luta, essa defesa, ou eles criaram aqui essa maneira de se defender, porque, se eu não me engano, foram os escravos que lançaram, que jogaram para o Brasil o conhecimento desse esporte ou dessa dança, né? Excelente pergunta, Edmundo. Existem alguns conceitos, né? Algumas teorias sobre a existência da capoeira, né? Sobre o nascimento da capoeira, o surgimento. Só uma correção com relação ao ser trazidos, né? Na realidade, os povos africanos, que a África é um continente, né? E vieram pessoas de vários países diferentes da África, de várias etnias diferentes, de várias tribos diferentes, eles, na realidade, foram realmente sequestrados, né? Eles foram retirados do seu habitat. Então, eles foram escravizados e trazidos para o Brasil e claro, para outras colônias e etc. E aí, há três teorias que tentam explicar o nascimento da capoeira. Uma é menos aceita, que é de que a capoeira tem origem também indígena, tem uma influência indígena. Essa é menos aceita, apesar de ter alguns elementos indígenas na capoeira. A outra é a de que a capoeira nasceu na África e foi trazida pronta pelos escravizados, né? Então, eles já trouxeram pronta, mas a mais aceita é de que a capoeira ela é brasileira, que ela nasceu pela necessidade que existia aqui. Então, por que essa teoria de que ela é brasileira é mais aceita? Exatamente porque alguns pesquisadores e alguns capoeiristas foram pesquisar a capoeira na própria África. Então, eles foram lá achando que iam encontrar a capoeira tal e qual existe no Brasil. Mas, ao chegar lá, eles se depararam com a não existência da capoeira no formato que a gente tem. Na verdade, eles encontraram várias outras lutas africanas, que a junção dessas lutas, então eles encontraram lá, por exemplo, na África, lutas que usavam só mãos, lutas que usavam cabeçadas, lutas que usavam quedas, lutas que usavam as pernas, lutas diferentes, né? Expressões culturais diferentes. E aqui no Brasil, como se sabe, esses escravizados eles foram trazidos de vários países, de várias etnias e colocados todos juntos nas senzalas, nas fazendas, etc. Essa cultura foi se misturando, né? Então, deu origem à nossa alimentação, deu origem a muitas palavras do nosso idioma, né? E também deu origem, essa mistura deu origem à capoeira. Então, é como se uma etnia ensinasse a outra aquela luta que era de origem, né, originária do país dele, etc. e tal, e foi se misturando. Então, as lutas cabeçadas, desequilíbrios, né, quedas, mão, muitas vezes as pessoas acham que a gente não usa mão na capoeira, mas a gente usa muita mão, e as pernas se misturaram. E aí se formou, né, nasceu a capoeira aqui dentro. Então, essa é a teoria mais aceita para a origem da capoeira, né?
Então, a capoeira brasileira. E não se sabe ao certo, a gente já vinha conversando, né, de que estado, né, em que estado ela nasceu. Sim. Então, a gente tem resquícios da capoeira em três grandes polos, né, três grandes cidades, estados que receberam muito escravizados, que é Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro. Né? Então, não se sabe ao certo onde nasceu, e lá tem resquícios da capoeira praticada há muito tempo. Né? Em Pernambuco mesmo, o frevo nasceu dos desafios, né? Alguns historiadores dizem, né? Alguns cientistas, que nasceu dos desafios de capoeiristas. No Rio de Janeiro, muitas passagens policiais, porque a capoeira foi proibida, né? Durante uma época, a gente pode até conversar sobre isso. Né? E a capoeira do Rio não tinha instrumentos musicais. E a capoeira baiana, que é a que a gente mais conhece, é a capoeira dos instrumentos musicais, do berimbau. Então, a gente tem foi a capoeira que mais se difundiu, né? Assim, então, a gente está acostumado a associar logo a Bahia, mas não se sabe ao certo onde a capoeira surgiu no Brasil. Mas a teoria mais aceita é que ela é brasileira. Eu, quando fiz a apresentação, eu disse que de 1000 anos, né? De 1000 anos ou 2000 anos, sabe, que chegou no Brasil. O Brasil foi em 1500 que foi dito que foi descoberto, né? Então, é bem menos. Tem Mas 400 acontece o anos, seguinte, 400. não foi nessa época que começou a capoeira. Ela começou em que época? Em que ano? Não, né? não se sabe. Não tem Só ideia. se sabe que foi criada no Brasil, então ela tem menos de 500 anos, Sim. pelos escravizados que aqui estavam, né? E precisavam de um instrumento de luta e ao mesmo tempo, um instrumento de diversão, de folguedo. Então, a junção dessas lutas africanas, que sim, aí sim pode ter milhares de anos, né? Foi o que trouxe Mas a criação mesmo, da capoeira, né? Por sinal, eu não sei nem o que significa capoeira, né? Capoeira, o sentido é africano, é português, aportuguesado ou é indígena. Indígena. É indígena. Né? Então, quer dizer, veja só o seguinte, quando você vai assim disputar capoeira, vai lutar capoeira, né? Outra coisa que eu queria perguntar para você é o seguinte, aonde é que está acontecendo a capoeira? Nós vamos ver depois umas fotos aí, não agora, mas lá um pouquinho mais na frente, deixa a gente passar um pouquinho, conhecer um pouquinho dessa história, uma multidão de pessoas vestidas fazendo uma exibição, isso, aquilo. Aonde é que se junta isso? Porque a gente praticamente não se vê na esquina, não vê. Aonde é? Na academia, é na rua, porque tem a capoeira de rua e tem a capoeira que é de academia. Explica para a gente sobre isso. E outra coisa que eu quero ainda que tu já complete também. São 3 perguntas numa só. Muitas sobre perguntas. A juventude, né? A criança entra em qual tempo, em qual época? E existem, por exemplo, assim, de vocês, uma organização, que eu já trouxe para cá jiu-jitsu, já trouxe karatê, e fala lá que tem faixa amarela, faixa branca, faixa azul, tal, vai até chegar os dans, né? E na capoeira, como é que é? 3 perguntas numa só. Aí você vai me ajudar aí um pouquinho, pois não. Né, se eu esquecer de responder alguma. Na verdade, assim, primeira questão é sobre o termo capoeira, né? O termo capoeira, ele é um termo indígena que significa mato ralo, mato que foi cortado. Então, era o lugar onde se praticava as emboscadas, ou se fazia uma prática da capoeira, e isso por um processo metonímico, né, um processo de associação com a prática, ele recebeu o nome da capoeira. Mas existem outros... esse termo designa outras coisas. Por exemplo, capoeira também é um cesto grande que os portugueses usavam para levar galinhas. Chamava capoeira. Por isso que existe galinha de capoeira, que é a galinha do interior. Sim, é verdade. A galinha do mato e tal, né? Caipira. E tal. Também tem uma ave chamada capoeira six, que é uma ave briguenta, né? Também. Então, há uma também teoria sobre a questão do nome. Mas a teoria também mais aceita é de que a capoeira tem esse nome exatamente pelo local que ela era praticada, né, desenvolvida em alguns momentos, que era o mato que foi cortado, o mato ralo. Né? Com relação às questões da prática, a capoeira hoje ela é praticada em vários locais, né, em vários contextos. Né? Durante muito tempo marginalizada, ficava muito nos guetos, na periferia, e hoje em dia ela acessa outros campos, outros lugares. Né? A exemplo disso, a nossa prática, por exemplo, onde eu trabalho, que é uma instituição de ensino,
né, renomada, né, no Brasil, no estado do Ceará, no Brasil, e que trata tanto do ensino médio até a pós-graduação, doutorado e etc. E a gente está lá com a capoeira inserida lá. Então, ela está em vários contextos. A capoeira praticada nas academias, muito forte também, e locais, geralmente, que a gente tem muito acesso, são locais públicos, né? Parcerias com escolas públicas, alguns capoeiristas, né, de forma voluntária estão praticando e realizando atividades com esses jovens. Eu acho que eu não pecaria em dizer que eu acho que um dos maiores trabalhos sociais é realizado com a capoeira e não com outra arte de luta, se for pensar em lutas ou esporte, né? A gente vê também muito futsal, mas aí e o futebol de campo, mas precisa do equipamento. A capoeira você não precisa de uma quadra para dar uma aula de capoeira. Você precisa do espaço, né? Que nem muitas vezes, o que também é chato para a gente, porque a gente reivindica espaços específicos, né? Voltados para a capoeira, né? Por que numa praça hoje tem uma quadra de skate, tem um campo, às vezes uma areninha, alguma coisa assim, por que não tem um espaço da capoeira também lá? E não é só o espaço da roda lá, acimentado, não. A gente queria um espaço organizado, né, estruturado, para que a capoeira pudesse ser desenvolvida com excelência, né, e para que a população tivesse ainda mais acesso a algo que é dela, né? A capoeira, ela é considerada um patrimônio imaterial da humanidade. Não tem outra luta que é patrimônio imaterial da humanidade. E a capoeira é brasileira. Então, a gente deveria estar valorizando mais, né? A capoeira, por exemplo, para mim, eu defendo que ela deveria estar nas escolas, Sim. como disciplina obrigatória. A gente tem lá no Instituto Federal disciplinas de capoeira, mas é porque tem um capoeirista que é formado, tem formação e está lá dentro, né? Já fez parte do currículo, faz parte do currículo das extracurriculares. Você, quando me fala isso, me vem aqui à luz o seguinte, né? Porque nas escolas, realmente, você, quando vai fazer a matrícula da criança, né, ou do jovem, e lá você faz a educação física. Mas você pode priorizar um esporte. Aí, futsal, basquete, vôlei e tal. E por que não a capoeira? Exato. Que é exatamente para socializar, para fazer com que a sociedade enxergue ou veja essa arte, essa cultura que é mundial e que nasceu aqui no Brasil, Exatamente. né? É interessante, né? Você fala uma coisa interessante, que as escolas, os diretores de escola deveriam observar esse detalhe, de uma importância muito grande para os jovens nossos brasileiros tanto conhecer como praticar, né? Que eu acho que nas escolas, eu não me recordo se tem alguma escola... Existem escolas particulares que têm dentro do currículo a prática da capoeira, né, já adotam, mas são poucas, né? Há necessidade de ampliar isso, mas acima disso, acima de tudo, deveria estar no currículo da escola pública. Deveria ter... Eu sou defensor de que tenha a educação física, porque é necessário, é preciso, e também tem a capoeira. Né, como em outros países, nas escolas tem o judô, né, Principalmente agora que o governo resolveu intensificar, né, em maior número, escola integral. Então, a escola integral, você tem mais tempo de aluno na escola e tem que praticar alguma coisa. Você não pode ficar na escola só para estudar português, matemática, história, geografia e tal, e não ter uma prática esportiva, né? E isso seria um espaço... E a capoeira é muito rica, né? Assim, por exemplo, uma coisa que a gente costuma, você como profissional, né, e de educação física, sabe que muitas coisas a gente vê de forma empírica, né? Você vê que tem resultado, mas não há provas acadêmicas, né, científicas e tudo. Então, assim, durante o mestrado, por exemplo, eu fiz um mestrado, eu falei sobre capoeira, e a gente provou que a capoeira desenvolve a coordenação motora de pessoas com síndrome de Down, por exemplo. Então, é uma ferramenta que pode ser utilizada, né, dentro, né, dessas questões relacionadas à inclusão e etc. No doutorado, a gente falou sobre a influência da capoeira, um estudo riquíssimo e muito difícil, exaustivo, né, a influência da capoeira no desenvolvimento psicomotor de crianças. Então, a gente avaliou todos os fatores psicomotores através de uma bateria, fez pré-teste, que é antes, pós-teste, teve grupo experimental, grupo de controle, que é o
A gente teve grupo que participava e grupo que não participava da capoeira. Avaliou, depois de 6 meses, os grupos no início, no final, e avaliou cada grupo do primeiro momento para o segundo momento. E os praticantes da capoeira tiveram um desenvolvimento que a gente chama de estatisticamente significativo, né, os números, né, em todos os aspectos psicomotores. E muito maior, a diferença é muito maior do que os que não praticaram. Então, é uma prova que a capoeira é uma ferramenta de desenvolvimento da criança. Sim. E os aspectos psicomotores não está relacionado só ao movimento, está relacionado à cognição e às questões afetivas. Então, a importância da capoeira, a riqueza que ela tem, né, a ferramenta que a gente tem nas mãos é imensa, só que ainda não é tão valorizada. Às vezes, por conta dessa... A gente... aquela história do patinho feio, então do santo de casa não faz milagre, né? Que aí não valoriza tanto a nossa cultura nossa, né? A gente não valoriza tanto, né? A gente valoriza mais a cultura que vem de fora do que a nossa. Isso é um problema sério para nós. E fora do país, você falou da questão da difusão fora do país, a capoeira é muito valorizada, às vezes mais que no nosso próprio país. As pessoas que estão fora estudam a capoeira e vêm para o Brasil estudar, ficar aqui, ver a cultura, participar das ações, das atividades, conhecer o país, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa valorizar mais a capoeira. Importante que a gente já cresceu muito, né? Os capoeiristas também estão se conscientizando que precisam também de mais formação, não só relacionada à educação física, pode ser em outras áreas, inclusive, que é importante para que a gente possa ter uma condição boa também do desenvolvimento, né, dos nossos alunos, etc. Andrés, nós vamos falar um pouquinho mais sobre esses assuntos, mas eu queria te pedir licença para falar diretamente para as pessoas que nos apoiam, nos ajudam de forma de patrocínio, né? A dona Ângela, que é a dona do Hotel Maribor, ela tem ali próximo à Beira-Mar, um hotel onde ela recepciona muitas delegações que vêm de fora do nosso estado, né? Como daqui também, dos interiores, e que tem uma ligação importante. E ela acredita no nosso trabalho, cara. Então, ela nos patrocina, ela nos ajuda, entendeu? Nesse desenvolvimento desse programa. Agradecer também a dona Ediane, que é diretora da EAF e dona de uma empresa chamada Dona de Si, que é da arte, da beleza, da mulher, do homem, né? E nos apoia, acredita na gente também. Como também ao seu Cleves, que é dono da Arena HJ, onde tem um centro de treinamento para a prática desportiva. Lá não tem capoeira, não, mas lá tem futsal, lá tem carimba, lá tem vôlei de praia, lá tem vários aspectos desportivos que a sociedade, né, vai para a prática do esporte. Isso é muito legal, eu acho muito interessante. E cada vez que a gente vê o esporte, né, na comunidade, isso é muito interessante. Sim. Porque as pessoas estão praticando, as pessoas estão desenvolvendo alguma coisa, não está naquela ociosidade, né, em casa, tanto crianças como adultos. Então, a todos, muito obrigado. Andrés, eu queria saber de ti o seguinte, que foi uma pergunta colocada sobre o jovem quando ele entra, tá certo? Eles têm cordão, têm faixa, como é que eles crescem dentro? Como foi mesmo você? Como é que você entrou? Você disse que já tem 30 e tantos anos que você pratica capoeira. Hoje você é um mestre. Uhum. Mestre ou mestrando, né? Você ainda não tem o título de mestre. E como é colocado isso do mestre? Porque muitos que me falam, professor, tem um mestre... Eita, me fugiu os nomes aí, me perdoe aí as pessoas que eu conheço, me fugiu os nomes, porque são muitos nomes que vocês colocam, os apelidos, né? Que a gente nem fala o nome das pessoas, né? E alguns você vai ler na história da capoeira do Brasil e tem o Bimba, tem o Cobra Mansa, as pessoas são tratadas assim, ou vistas assim, como você mesmo é visto ou falado, né, como birimbau. Birimbau, né? Exato. Então, explica para a gente um pouquinho sobre isso. A criança, tá certo? Como é que ela consegue entrar na capoeira e como ela vai desenvolvendo essas faixas, né, o cordão, não sei como é que vocês chamam, e também sobre esse aspecto dos nomes, né, como vocês são tratados. Por sinal, você tem na camisa aí Zumbi. Zumbi é africano, né, e era um mestre de capoeira, Na realidade, Zumbi foi um líder, né, do Quilombo dos Palmares, um dos líderes do Quilombo dos Palmares, né? Então, ele já não era africano, ele já nasceu no Brasil, mas foi uma liderança negra, uma referência. Que era escravo.
era uma referência que estavam liderando o Quilombo dos Palmares, que era o refúgio de muitos escravizados, né, que fugiam. Com relação à entrada, à participação da criança na capoeira, existem muitos trabalhos já com crianças bem novas, né? 2, 3 anos, jardim de infância. E o que há necessidade é de ter trabalhos específicos. O trabalho com a criança, ela depende da idade que ela está, né? Tem necessidade do condicionamento físico? Não, Não, é muito lúdico. Lúdico, A né? atividade com criança é mais voltada para a ludicidade. Claro que ela aprende técnicas, aprende o jogo, mas ela aprende brincando. É lúdico. Né? Já É o como se diz jovem, uma dança, né? o Então, essa adolescente, dança... porque também tem brincadeiras, tem jogos que a gente faz com a capoeira, pega-pega capoeira, tal, imitação de animais, a música que canta, ela também pode induzir as atividades que eu quero que ela faça, sabe? Então, é bem interessante, inclusive, né, essa proposta da questão lúdica dentro da capoeira. E é bem dinâmico, né? Porque mexe em muitas situações, como você disse... Os estímulos são riquíssimos. Isso é muito bom. Instrumentos musicais, elas têm contato com os instrumentos. Às vezes a gente faz com material reciclável para que ela possa ter acesso. Entendeu? É riquíssimo. E aí, conforme vai crescendo, né, tem graduações específicas para as crianças, que são pontinhas. Elas recebem a coloração na pontinha da corda. Então, a corda toda é branca, mas na pontinha lá ela recebe a coloração. E vai galgando as cordas seguintes. Eu acho que eu não prestei foi atenção de ver. É por isso que é bom um mestre estar orientando e mostrando para a gente, né? Porque quer dizer que cada... chama-se categoria? Não. Cada posição que graduação. Tem... Graduação que tem, aí tem uma cor... Exato, específica. E aí ela vai chegando nas cordas já de adolescentes, né, jovens, e vai também passando por essas graduações já com a graduação, com a corda toda, vamos dizer, tingida, né? Passa por etapas, aí cada grupo, a capoeira ela é dividida em grupos, né, escolas, etc. Esses grupos, eles têm sistemas de graduações diferentes, né? Então, por exemplo, o meu sistema de graduação da minha escola, da Abadá, né, ela tem as categorias de graduação de aluno e depois ela chega até um grau que é de graduado, que é a corda azul. Então, ela tem aí 6 graduações pela frente, né? E aí ele chega graduado. Quando ele se torna graduado, corda azul, aí ele pode, junto com o professor, com a supervisão de alguém, ministrar aula, né? Aí ele passa mais um período como graduado, algumas graduações, azul, verde e roxa, aí ele vai ser instrutor, aí já é um grau de graduação mais alto, né? E aí requer tempo para chegar aí, etc. E exigências, né? Então, para chegar a graduado, você precisa tocar os instrumentos, saber tocar, dar uma boa aula, etc. São avaliados. Para você chegar a instrutor, você precisa já desenvolver trabalhos, seja sociais ou o que for, mas você precisa já ter alunos, né? Aí depois você se torna, depois de muitos anos aí nessa caminhada, você tem mais algumas graduações para chegar a ser professor. Isso eu estou colocando o sistema da gente de graduação, que é a corda marrom. Aí vem um tempo também de graduação de corda marrom vermelha, etc., até você chegar à graduação vermelha, que é o mestrando, que é a graduação que eu me encontro hoje, né? Então, eu passei por uma formatura agora em agosto, né, onde eu me formei mestrando da minha escola, já fazendo quase 30 anos de capoeira. E a próxima graduação, que provavelmente daqui a 10 anos, porque você passa 10 anos de mestrando no nosso grupo, porque a gente é muito exigente com relação ao termo mestre, então a gente respeita e valoriza muito o termo mestre, né? Aí a próxima graduação, que é vermelho e branca, que seria vermelho e branca, seria a corda do mestre, né? E também tem uma corda branca, que é o mestre, que é o nosso presidente fundador, que é o mestre Só um Camisa. minutinho, Ângelo. Quando você fala de graduação, veja só o seguinte, da prática, né, e do conhecimento da capoeira. Isso. Mas a graduação é exigida, é cobrada por você ser graduado em uma universidade, nos termos técnicos, nos termos de estudos? Não tem nada a ver. Não. A capoeira também, o interessante da capoeira é que ela é muito rica, né? Então, você tem dentro de um sistema de uma escola, por exemplo, pessoas de graduações no sentido de
cor de corda da mesma graduação, mas pessoas que não tiveram tanto acesso ao estudo, que são, entre aspas, analfabetas, até um doutor, né? No meu caso, por exemplo, e que não impede nenhum São nem vistos do outro mesmo jeito, não tem igual. diferença nenhuma. Não há diferenciação nenhuma. Na roda de capoeira, todo mundo é igual. Não tem profissão melhor ou pior, não tem status, não tem. Lá, todo mundo é igual. Então, a gente tem pessoas com menos formação ou até pessoas com mais formação. Claro que a ideia da gente, né, enquanto professor, enquanto mestre, mestrando, é direcionar, incentivar para que esses alunos estudem, né, e tenham uma boa formação. Eu, por exemplo, tenho a capoeira como uma ferramenta de educação. O meu propósito com ela, além de ensinar, eu tenho competidores, tenho alunos que são campeões cearenses, né, comunitários do Nordeste, etc. Mas o meu propósito maior com eles não é só o ensino da capoeira, é dar uma formação, transformar a vida deles, né, dizer que eles têm uma direção, um caminho diferente a seguir, porque a gente pega muito aluno de comunidades e que eles tenham a condição de ter um futuro, né, melhor, né, uma condição melhor de vida e formado, inclusive. Quando você fala numa condição melhor de vida, você tem que ter, paralelo a essa prática esportiva, você tem que ter um sustento, né? Ou na capoeira dá para você fazer isso? Uma academia própria para isso, é remunerada, tudinho, o aluno paga, não paga? Tem gente que vive de capoeira, tem gente que vive de capoeira e vive bem de capoeira, né? O meu mestre, por exemplo, o mestre Camisa, ele foi uma das primeiras pessoas em acreditar na capoeira como uma profissão, né? Então, é exatamente por isso também que a gente acha que é importante, né, e defende a inclusão da capoeira no currículo das escolas, inclusive para abrir vagas para esses profissionais qualificados, claro, né? Então, o Mestre Camisa hoje é um exemplo de sucesso com a profissão da capoeira, né? Nós temos no Rio de Janeiro uma sede enorme, uma fazenda onde a gente tem treinamentos e etc. e tal, que ele conquistou com o trabalho com a capoeira. Então, existem trabalhos remunerados com a capoeira, mas grande parte do trabalho com a capoeira é voluntário. Infelizmente, porque esses profissionais deveriam estar sendo valorizados. Deixa eu te fazer aqui uma pergunta que é interessante e, ao mesmo tempo, até mandar um abraço para ele, o Emanuel Lar, que é diretor de esportes, né, coordenador do esporte no Instituto Federal do Ceará, não é isso? E você também desenvolve ou é professor lá do Instituto, né, e você desenvolve o aspecto. A capoeira lá também é vista desse jeito? Você, como você está falando aqui, lá no Instituto Federal, você faz palestras sobre esses assuntos, acompanha ou faz atividades? Sim, a capoeira no Instituto ela é muito valorizada, né? Porque também a gente mostrou a importância que a capoeira tem. A gente muitas vezes tem que lutar por esses espaços, né? Uhum. E aí lá a gente tem um apoio muito grande da instituição, né? Desde o reitor, o professor Vauli, da nossa diretora, né? Que é a Adriana, e outros diretores que fazem a gestão do Instituto. Eles valorizam muito as nossas ações, as nossas atividades, sempre estão apoiando, sempre estão ajudando. Então, a gente conquistou um espaço bastante interessante dentro da instituição, né? Então, nas nossas atividades, nós realizamos lá competições, nós fazemos eventos de batizados. Nesse último ano, a gente realizou um evento que talvez seja um dos maiores que já aconteceu no Nordeste, que foi os Jogos do Nordeste de Capoeira, e, junto a ele, a gente fez um evento acadêmico, chamado Abadá Acadêmico. E o que é esse evento acadêmico? É um evento acadêmico de capoeira. São trabalhos científicos realizados e apresentados só sobre capoeira. Pesquisadores, historiadores, sociólogos falando de capoeira. Doutores, né, renomados falando de capoeira. Então, a gente fez... foram 4 dias de eventos, 2 dias direcionados para esse evento acadêmico, que é um evento pioneiro, né? E de grande valia para esse mundo da capoeira, porque trazem pesquisas importantes que referendam a capoeira como uma ferramenta, seja ela educacional, trabalhos de várias linhas, trabalhos
capoeira como inclusão, trabalhos capoeira como esporte de alto rendimento, né? Com trabalhos excelentes, excepcionais, com estudos publicados em revistas internacionais, né? Trabalhos que trazem a relação da sociologia, da filosofia, né? Do desenvolvimento do aluno. Você trouxe também essa pergunta do desenvolvimento, né? Sim. E a importância que a capoeira tem para o desenvolvimento do nosso jovem, né? Desde as questões fisiológicas, que a gente está acostumado, né, a discutir, que é mais visível. Poxa, a capoeira é boa para a saúde, a capoeira é bom para o condicionamento físico, é bom para desenvolver força, o que é mais visível, né? Mas a gente precisa sempre provar, desde esses aspectos cognitivos, aspectos afetivos, que são relacionados também. O capoeirista, por exemplo, desenvolve muitas coisas relacionadas à atenção, à concentração, à memória, à velocidade de raciocínio. São fatores cognitivos, afetivos, desenvolve formas diferentes de lidar com a própria frustração, com a alegria, com a felicidade, né? Desenvolve ações. A gente na capoeira desenvolve ações relacionadas à cultura e à história. Então o jovem às vezes vai ter o contato com a história do Brasil, né, através da capoeira. Vai se identificar com a história, às vezes uma pessoa negra que está na comunidade, que não tem acesso a tantas informações, mas quando ele chega na capoeira, ele começa a se identificar com a cultura dele, entendeu? E começa E o ambiente é muito disso. saudável, né? Porque pelas as informações que você passou aí, é uma coisa saudável, como socialmente muito amplo, né? Para que você... Quer dizer, você vai se sentir à vontade, né? Sim. A gente fala muito sobre futebol, futsal, basquete, vôlei e tal, não sei o quê, mas aí você vê a capoeira, como ela, a expansão dela e a maneira de como ela desenvolve a pessoa é impressionante. Então, né? Edmundo, ainda tem detalhes que a gente não está falando aqui, mas a capoeira também teve muita influência no futebol, né? Então, alguns negros que se destacavam no futebol antigamente eram praticantes de capoeira. Né? Essa ginga da capoeira do futebol brasileiro tem uma relação com isso. Mas eu acho que hoje eles não estão praticando muito, não, porque a ginga deles está muito duro. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta, antes que a gente entre para as fotos. Nós vamos já entrar nas fotos aqui e a gente vai comentar e falar sobre isso. Porque aqui é o seguinte, o nosso programa, a gente comenta, fala sobre o assunto, mas a gente mostra também. Claro. Aí fica assim, falou, não, vamos mostrar para você ver como é que quem participa, quem está no meio. Mas você falou uma palavra aí, que ela me ficou guardada aqui na memória e eu queria que você me explicasse. Batizado. O que significa batizado na capoeira? Muito legal. O batizado, ele não tem nada de religião, não é algo religioso. Às vezes as pessoas confundem. Inclusive, confundem a capoeira com religião. Na realidade, quem tem religião é o capoeirista. E a capoeira, ela é livre para que você escolha qualquer religião que você... Se você for ver, a maior parte dos praticantes de capoeira são católicos, porque a maior parte do brasileiro ainda é católico. Sim. Então, não tem religião. Então, o batizado é porque a gente recebe o nosso, entre aspas, né, acontecia com mais frequência, o nosso apelido e a gente recebe a nossa primeira graduação. Aí é o batizado, é a nossa primeira graduação. Então você, Andrei, foi batizado como berimbau. Exato. Mas aí eu posso, às vezes, não receber meu apelido no primeiro batizado. Sim. Eu posso receber minha graduação, fui batizado, e depois, com o tempo, eu recebo o apelido. E uma coisa curiosa que você perguntou também, que a gente esqueceu de falar, é sobre o próprio apelido, né? Sim, cada um... A capoeira, na época, foi proibida por lei, né? Em 1890, ela foi proibida de ser praticada. E aí, o que é que aconteceu? Vários dos capoeiristas também utilizavam um pseudônimo. Né? Se diz, né? Eu estou trazendo historiadores, né, para me comunicar também, né, para trazer nas minhas falas. E aí se diz que era muito mais fácil encontrar o capoeirista pelo nome, né, Andreyson Calixto de Bamicoá, professor do Instituto Federal, do que pelo apelido, berimbau. Bom, quem é berimbau? Então era mais difícil. E é um disfarce, né? Esse apelido é um disfarce. Então, ficou um negócio muito legal, se criou a tradição na capoeira de se ter um pseudônimo, um apelido. E aí um detalhe, esse apelido nunca pode ser pejorativo, nunca pode ser ofensivo, porque a pessoa tem que estar bem com aquele apelido, com aquele pseudônimo. Antigamente tinham as práticas que não eram interessantes, e a gente
nós da nossa escola também, de várias escolas também que seguem isso, sabe a importância de que seja um apelido, né, que seja digno, né? E aí esse apelido tem a ver com profissão, a profissão que ele exerce, tem a ver com estudo, tem a ver com um episódio específico, tem a ver, né, com, sei lá, aparência física. O meu é berimbau, por exemplo, porque eu sempre fui, desde adolescente, né, muito magro e alto, né? Então, o meu professor achava que eu era parecido com um berimbau. Então, eu recebi esse apelido. Legal, interessante a gente saber sobre isso, né? Mostra aí para a gente algumas fotos aí para a gente comentar sobre elas e a gente ter uma ideia. Muita gente. Isso aí é uma academia? Não, isso aí é lá no João 23, é o Coreto, né? Uma praça pública, onde eu tinha voltado, né? Recebi o reconhecimento de mestrando no Rio de Janeiro, e aí a gente fez essa festa aí, né? Muitos alunos, muitos professores da minha escola, muitos alunos desses professores, muitos capoeiristas de outras escolas estavam presentes para prestigiar esse momento, né, de comemoração dessa graduação. E aí a gente reuniu esse pessoal aí em uma roda, né? Uma roda. Eu conheço essa praça lá no João 23 e esse espaço aí que eu estou vendo, que é aquele que é redondo, Coreto, né? É um redondo, né, que tem ali, que exato. Realmente, às vezes eu vejo ali e não sabia o porquê de grupos, um ou outro, né, praticando algumas atividades, mas eu não entendia, eu não sabia o porquê. E hoje eu estou vendo, né, porque vocês têm um espaço ali na Praça do João 23 que vocês podem assumir, né, aquele espaço ali enquanto vocês estiverem... Isso, não, mas ele não é de vocês, só para lógico. capoeira, é um espaço que é livre para outras atividades lá. Agora estou entendendo, porque lá. Eu já vi gente treinando, se eu não me engano, jiu-jitsu ou Muay Thai, karatê, fazendo algumas coisas, dança. Então, vocês usaram esse espaço aí para fazer essa roda. Aí, bastante gente. E eu estou vendo que ali tem um rapaz ali com a camisa vermelha e tem o nome Birimbau, que é a sua, da sua academia? Então, essa camisa aí foi uma camisa comemorativa, né? Então, foi feita para essa formatura. Então, a gente viajou numa comitiva para o Rio de Janeiro, porque a formatura foi lá, e aí se fez uma camisa específica para essa formatura, para comemorar. E aí tem meu nome ali e o significado da minha graduação, né? E por que todos de branco? O que significa o branco para vocês? Que a gente vê que tem... eu vejo o seguinte, olha só o que a gente observa, né? Todas as camisas aí, elas estão 99% brancas. Sim. Mas cada um, se a gente olhar, tem um símbolo diferente, tem uma imagem diferente. Exato. Né? Isso é de uma academia ou Na verdade, assim, essas camisas, essa maior parte que tem os globos, né, é o símbolo da minha escola, né, que é a Aba da Capoeira. E aí, cada evento, a gente traz temas diferentes e tal, e aí vai mudando um pouco a cor do globo, o significado, etc. Mas ela é predominantemente branca. Predominante. Aí também tem outros colegas que têm outros símbolos na frente. Aí sim são outras escolas, são escolas diferentes, que eles vão representando a escola deles, né, os grupos, etc. E essas vermelhas são comemorativas, geralmente, né? A cor branca, existe alguns pesquisadores que dizem que tem uma relação também com a facilidade de utilização de roupas que se tinha, feitas de sacos de açúcar, sacos que eram brancos, e se fazia essas calças. Né? Simboliza praticamente a simplicidade, né? Não tem aquela sofisticação de fazer nada... E antigamente, os capoeiristas, em uma dada época, eles iam muito elegantes, de paletó branco, calça branca, e o desafio deles principal era jogar capoeira, ser um bom capoeirista, né, desequilibrar, sem se sujar. E saia com roupa, tinha que sair com a roupa branquinha. É bem interessante. Outra foto, por favor. Aí já é outro lugar? Então, isso aí já é no Instituto Federal, já é um dos locais que eu desenvolvo o trabalho, né? Então, isso aí são alunos, tem alunos meus aí, alunos de outros professores, inclusive outros professores da escola, da minha escola. E aí são dentro de uma sala que a gente tem um espaço lá para a gente, né? Que é uma sala específica para nossas atividades. Uma pergunta que eu posso fazer aqui para você. Eu estou vendo jovens e pessoas, senhores, né, adultos, tal, fazem juntos a atividade ou é necessário ser a categoria tal, só é até tantos anos? Não, é tudo junto. Aí só se for competição. A competição tem divisão de idade, mas para a prática, não, todo mundo faz junto.
né? O que a gente ainda divide são as crianças. As crianças a gente tem porque a gente precisa de uma metodologia ainda específica não para a tem, criança. né? Precisa de uma metodologia específica, Sim. né? Para o adulto é diferente. Lidar com o adulto, o treinamento, as aulas são diferentes. Outra coisa que vejo também é que é masculino e femininos, todos Também não independe, tem, né? não, De... Inclusive, a gente tem uma questão também bem diversa, né? Temos públicos bem diversos. Então, a gente está aí junto, tem pessoas que se identificam como trans, né? Homossexuais, bissexuais, héteros, etc. E a gente não vê por esse lado, a gente só vê o ser humano. Sim. Então, a importância que a gente tem. Mas, claro que a gente também comunga da luta deles. Me faz aqui uma outra que eu fiz essa pergunta para você e eu estou vendo aqui que eu vejo pessoas com um cordão verde, outros Diferentes, vermelhos, né? Ou pintados de forma... Isso tem sentido? Tem Sim, significado? são os graduados, são as São os graduações. graduados, né? Nós, no nosso sistema, a gente tem cores de graduação e as graduações têm significados. Eu vou falar rapidamente. Assim, as primeiras graduações, que é a corda amarela, por exemplo, crua amarela, ela tem o significado do ouro, né? Então, é como se aquele aluno fosse uma pedra preciosa, mas que ainda precisa ser lapidada para ficar ainda mais, né, valioso ainda. Né? A amarela, laranja, que é a corda laranja, seria o sol, né? O despertar do capoeirista, né? O despertar para a capoeira, o despertar para a vida de uma maneira geral. Né? A azul já é a imensidão do mar, né? o caminho que tem que ser percorrido ainda, né? Que é o graduado. Né? A roxa é a ametista, né? A pedra da sabedoria. Tudo né? tem sentido, né, cara? Interessante, né? A questão de superar inclusive as limitações físicas, né? A gente estava conversando aqui, o pessoal falando aí de lesões, tudo. Então, é uma graduação mais alta, então o pessoal já chega com algumas sequelas, lesões, às vezes, de treinamentos, ou então da própria idade, né? Corda marrom é o camaleão, que é a nossa base filosófica, né? Que é a ideia de que você pode mudar a forma de jogar, você pode mudar a forma de se portar, mas você nunca muda a sua essência, né? Então, você pode, por exemplo, precisar de jogar um jogo mais duro, mas ser uma pessoa boa, porque a sua essência é aquela. Mas você não deixou de ser um lutador. Sim. Entendeu? E assim vai, né? Outra foto, faz favor. Aí foi um momento muito especial aí na minha vida, que foi essa formatura. Já é 2025 já. Agora, foi recente, agosto. Foi a formatura para mestrando, né? Aí foram 14 mestrandos formados e eu estou aí lisonjeado. Aí. Todos são aqui do Ceará ou veio alguém de fora? Não. Aí só eu sou do Ceará. Na realidade, aí só eu sou do Nordeste. O restante todos aí são pessoal do Rio de Janeiro, São Paulo, alguns moram fora. Tem um africano, que foi a primeira formatura na nossa escola de um estrangeiro, é um africano, é o Cabonha, está ali atrás. Ali. E o pessoal de Brasília, aí tem muitos desses moram fora do país, né? Alguns desenvolvem trabalho na Holanda, Estados Unidos, Bélgica. Foi uma festa grande, hein, cara? Israel, tem uma galera. Aí foi uma festa grande. Esses aí são só os formandos de mestrando. Antes da gente aí, que são as cordas mais baixas, tiveram aí centenas, trocando de graduações, né, intermediárias. E depois da gente teve dois reconhecimentos de mestre, né? Foi três reconhecimentos de mestre. Foi logo depois da gente. Mas isso aí essa foto aí é na Fundição Progresso, no Rio de Janeiro. A gente faz. Então veja, o branco tem essa especificação não só no Brasil, né? Porque todos os mestres aí estão de brancos, né? Eles então no mundo todo tem a mesma característica. Né? Porque vamos dizer assim, a indumentária oficial da capoeira, né? O branco, né? Sim. É a indumentária oficial. Muito interessante. Aí você recebendo? Isso aí eu recebendo da corda a graduação vermelha, né? Do meu mestre, né? Que é o mestre Camisa aí. Por sinal, todos estão de vermelhos, né? Esses que estão atrás ali são mestres da escola, né? Uhum. Tem um ritual bem bonito, né? Dessa graduação, que ela passa dos alunos menos graduados, de mão em mão. Menos graduado, as primeiras graduações, passa pela mão de todas as graduações,
até chegar nos mais graduados, nos mestrandos, nos mestres, e chega na mão do mestre e ele entrega para você fazendo um reconhecimento da tua formatura. Aí foi um momento muito emocionante aí, que a gente espera uma vida, né, por isso aí, né? Imagina que eu fiz uma graduação em Educação Física em 4 anos. Eu já entrei na Educação Física, eu já era corda azul da capoeira. Fazia trabalho social nas comunidades de forma voluntária já. Uhum. E eu levei esse trabalho a minha vida toda acadêmica. Até hoje, inclusive, faço trabalho social. Aquelas fotos que vocês viram lá no Instituto Federal, atividade gratuita. Então, inclusive, estão convidadas as pessoas que quiserem praticar capoeira, conhecer um pouco mais da capoeira. É gratuito, né? Lá no Instituto Federal. Já tem um que vai comparecer, ó, tá ali, ó. Ele é capoeirista. Agora será ele é capoeirista também, cara. Muito bem-vindo. E passa por esses mestres, mestrando até chegar na sua mão. E assim, como eu, voltando a falar, né? Eu fiz uma graduação em 4 anos de Educação Física, fiz mais 2 anos de mestrado, né? E mais 4 anos de doutorado, por exemplo, né? Deu aí o quê? 8, 10... sei lá, uns 10 anos de vida acadêmica. Na capoeira eu passei 30 anos, quase 30 anos, para receber uma graduação corda vermelha para ser mestrando. Então, o valor dessa graduação é muito, muito grande, muito significativo. É uma vida dedicada. Cara. É uma vida dedicada, né? Simboliza muita coisa, não é pouca coisa, não. Né? Temos outra foto, por favor? Então, isso aí também é lá no Instituto, né? Você vê outro espaço do Instituto Federal, que é uma quadra que a gente tem lá. A gente também faz atividades lá. Uma quadra de vários desportos que vocês utilizam também. Que às vezes, quando tem muita gente, não dá para ficar na sala. Aí a gente aproveita quando está vaga, a gente vai para a quadra também, né? Que aí, são todos alunos da... São todos alunos da nossa escola, alguns alunos... Porque esse é um projeto de extensão chamado Capoeira e Educação. E aí esse projeto de extensão, como eu falei para você, é gratuito, e eles são alunos do Instituto Federal, mas não só do Instituto Federal, eles são pessoas da comunidade, né? São pessoas... Aí tem alunos de vários bairros, a gente tem aluno da Serrinha, da Caucaia, do Messejana, vem até ali como é que chama? Pedras ali para Itaitinga. Então tem aluno de todo lugar que vai lá para treinar. Tem alunos do Instituto e tem alunos de fora do Instituto que participam, que fazem aulas lá também com a gente, porque ele é como o nome está falando, é extensão. Então ele é aberto à comunidade. Aí, não sei se eu posso, mas só abrindo um parêntese, a gente tem um programa de extensão lá, né, que chama KF em Movimento. KF é porque é Coordenadoria de Educação Física do Instituto Federal. Depois a gente até vai mudar esse nome para IFCE em Movimento, né, já dando um spoiler. Mas o KF em Movimento, ele além do Capoeira Educação, tem vários outros projetos que funcionam, chama programa, né? Porque ele tem uma diversidade grande de atividades. Eu sou o coordenador desse programa, né? E criador também. Então, temos vários parceiros, colegas, amigos da educação física que participam de forma voluntária também, ministrando aulas de hidroginástica, de musculação, de natação, que fazem parte desse programa, né? A gente tem voluntários de outras instituições, como professores da UFC que vão lá para dar aula de Kendo, por exemplo. A gente tem alunos que são formados em educação física que estão lá para nos ajudar também, que têm formação em educação física, que dão aula lá de hidroginástica, que dão aula de futsal, que dão aula de outras modalidades, inclusive de lutas, karatê. A gente tem judô, jiu-jitsu, karatê, capoeira, kendo, natação, skate, danças urbanas, tudo de graça para a comunidade. Tudo de forma gratuita para a comunidade. Instituto Federal do Ceará, IFCE. Isso. Todo início do semestre a gente abre edital de inscrição e aí as pessoas podem achar esses editais no próprio site do Instituto e aí a gente... Precisava estar te ouvindo, né? E essas pessoas que nos acompanham, para eles saberem, né, aonde eles vão encontrar essa área que eles tanto gostam, admiram, mas não sabem onde procurar. Exato. Está aí a resposta, está aí você anunciando, comunicando. Né? E um dos propósitos, dos motivos para criar esse programa foi exatamente um pouco dessa... de que o Estado ainda não consegue dar vazão ou atender, né, de forma objetiva
um dos direitos que a gente tem, que é o direito ao esporte, né? Esporte. Então, isso é uma alternativa que a gente criou, claro, que a gente só tem mesmo o apoio do próprio Instituto, que nos ajuda muito. Só em ceder os espaços já é uma ajuda grandiosa, mas eles incentivam, eles motivam E a abrir a gestão. tantos esportes, né, praticados, né? Porque nem todo mundo gosta de capoeira, nem todo mundo gosta de Tem futebol, nem outras todo mundo gosta de atividades. futsal, E né? você pode Então, fazer uma isso ou é duas de modalidades. diversidade grande. E o interessante é que é aberto para a comunidade, você pode ir, é gratuito. Claro que tem a inscrição, período de inscrição e tudo, ou às vezes também tem O algumas Instituto Federal modalidades. fica ali próximo Na Avenida ao 13 de Presidente Maio, Vargas, né? do Federação Cearense de Futebol, né? do lado do Presidente Vargas. É. Do lado do Presidente Vargas, O Aécio de Borba, né? a Que Aécio de fica Borba, colado, tudo ali ali do junto, lado. próximo ali. O E Instituto é ali perto. aí é um grande projeto que a gente está atendendo hoje cerca de 600 pessoas. Ah, que legal. Tem mais foto? Tem mais alguma? Mais nada para a gente apresentar? Isso aí é um vídeo, né? Aí é porque depois que você ganha a sua cordinha lá, né, sua graduação, você tem que fazer juiz a ela, né? Então você vai lá jogar. Mas aí eu lhe pergunto, e se uma pesada dessa pegar na testa? A ideia, eu vou dizer isso, mas a ideia dos golpes da capoeira é de acertar, né? A gente tenta, claro que alguns golpes são mais altos, etc., mas as entradas... Rapaz, é um movimento rápido demais, que eu não sei como é que o cara se livra, cara. Aí o que é que acontece? A gente treina muito esquiva, né? A capoeira é uma das artes que mais esquivam, né? Então a gente treina muito esquiva. Então os golpes são mesmo direcionados, são explosivos, né? Esse jogo aí, por exemplo, é um jogo de São Bento, né? São Bento da Abadá, que é um toque específico da nossa escola. E aí é um jogo intenso, né? Você pode ver. Nossa. Que é muito intenso. Dura quanto tempo uma atividade? Existe tempo para você? Não, depende. 5 minutos, 10 minutos? Depende. Se for numa competição, esse jogo dura em torno de 50 segundos a 1 minuto. Você pensa que é rápido, mas quando você está lá dentro é uma eternidade, né? Se for numa competição. Agora, se for num jogo de uma roda normal, ele pode durar vários minutos, né? Então, se for um jogo e pode ser alguns segundos, né? Um golpe bem dado. Pode ser alguns segundos, esse é o problema de quando a esquiva não está boa e a perna... Mas claro que tem uma coisa... Olha aí que coisa linda, rapaz. Edmundo, tem uma coisa... impressionante isso, a multidão de pessoas praticando. E, ó, é uma coordenação que isso é combinado? Não. Deixa eu só falar com relação a essa questão do chute, né? Porque às vezes você pensa assim, pô, mas então eu vou lá para aprender isso aí desse jeito, eu não consigo. Né? Uhum. Aí as pessoas tendem a desistir, mas não. O ensino, ele é gradual. Então, ele vai desde o início da ginga até os movimentos básicos, até estar jogando com uma forma mais técnica, né? Com mais controle. E uma coisa que a gente tem muita preocupação é com os iniciantes. A gente preserva sempre os iniciantes. Não dá para jogar assim, por exemplo, com um aluno iniciante. Então, a gente tem o controle para jogar com ele. Tanto é que no batizado, quando acontece o batizado, os iniciantes jogam com alguém mais graduado. Um mestrando, um mestre, um professor, porque ele tem um cuidado maior para não machucar o iniciante. Né? Isso aí que você está vendo aí é o aulão que finalizou esse evento dos Jogos Mundiais desse ano em Copacabana. Então, a gente fecha a avenida lá de Copacabana, né? E aí se reúne aí os capoeiristas que vieram de todo o país, de vários lugares do nosso país e de vários lugares do mundo. Alguns vocês vão perceber aí que tem a bandeira do país dele, é porque ele competiu pelo país dele. Tem aí mais de 5 mil capoeiristas facilmente, né? Que é o aulão. É o maior evento que tem de capoeira no mundo. Isso aí, o nossos Jogos Mundiais, ele é o maior evento de capoeira que existe no mundo. Vou te contar aqui uma história que você vai ficar chateado, mas não tem como. Olha lá, chegou o nosso tempo. Ah, que aí, pena. Daqui a pouco, rapaz, tem que parar, que se eu passar o dia todinho, sim, amigo, é sim. muito assunto, é muita coisa importante, claro. Né, que a gente antes não comentava, não se falava, e hoje a gente vê com grandeza, né, o quanto é importante ser capoeirista, né, o quanto é importante você participar essa cultura, essa arte brasileira, né, que para o mundo já está toda ela sendo divulgada, mostrada, e muitas vezes, como a gente disse aqui, você até falou para mim aqui, a gente não valoriza o que a gente tem de tão bom, tão importante, né, e a capoeira é uma das coisas importantes que o brasileiro
tem e que muitas vezes não valoriza, né? Eu espero, eu gostaria de ver, né, mais vezes divulgada, mais vezes mostrada pelas televisões, pelos rádios, pelos jornais, para que a gente veja que essa prática... só se fala de futebol, cara. Pô, você não sabe o quanto a gente tem de coisas boas, né? Você não tem ideia, né? Porque muita gente se alinha tanto ao futebol e não vê isso. Mas vou me aproveitar, tá certo, de me despedir e te dar a oportunidade de você também fazer. Te agradeço muito, o CT5 ficou muito satisfeito em vê-lo aqui, e mais contente ainda eu fico por saber que você, quando jovem, você foi um atleta meu da prática de futebol, foi um aluno da mesma escola que eu dava aula, né, como recreação esportiva. Porra, que legal, foi muito interessante a gente, depois de tantos anos, se ver, né? Então, fico muito feliz por tudo isso, tá certo? E satisfeito por você ter dado uma verdadeira aula sobre capoeira. Então, aproveite o momento, tá certo? E faça as suas despedidas, que para nós estamos muito felizes por você estar aqui. Eu queria agradecer a produção, né, o professor Edmundo. Coincidentemente, a gente descobriu que ele foi realmente meu professor de educação física, né, Na escola. Na escola. Também fui atleta dele de futebol durante um período na IAF, né? Eu lembro bem lá no João 23, lá no Gumecindo, no campo do Gumecindo, eu lembro bem. Então, assim, um prazer estar aqui, agradecer pelo convite, né? Convidar as pessoas também que estão assistindo para conhecer um pouco do nosso trabalho também, do nosso projeto, né? Busquem lá nas páginas do Instituto Federal, tem muita coisa que você pode estar acessando. Dizer da importância da capoeira, importante desses espaços de comunicação para que a gente possa divulgar um pouco mais essa luta, a arte, né, que é um legado negro no Brasil, né, é afro-brasileira, e a gente precisa valorizar mais a nossa cultura, né? Um povo sem cultura, né, é um povo, né, sem história, né, um povo, né, vazio. Então a gente precisa valorizar mais o que é nosso. A capoeira, eu estou falando aqui de uma expressão cultural, mas existem tantas outras, né? Mas que a gente também tenta valorizar e fazer com que ela ocupe os espaços que ela merece, né? Então a capoeira hoje está tentando buscar espaços que realmente onde ela merece estar. Isso não quer dizer que ela negue os espaços que ela já ocupou. Pelo contrário, a gente tem que estar dentro das comunidades e também tem que estar dentro das universidades, por exemplo, né? Então a gente precisa ocupar todos os espaços porque ela realmente merece. A capoeira, para mim, é uma ferramenta de educação e é assim que eu gosto de utilizá-la, de dialogar com elas, né? De formar cidadãos críticos, né? Que pensam também nas diferentes condições, inclusive de vida, né? Que não sejam alheios à política, por exemplo, que precisam estar integrados, entendendo o que está acontecendo, para que a gente possa também mudar a nossa realidade. Então, a capoeira também é uma ferramenta, né, de construção de conhecimento. Né? Então, fica aqui o meu agradecimento. Mais uma vez, muito obrigado, Edmundo, pelo convite, muito obrigado a toda a equipe aí. E estou também aberto à disposição para falar de outros assuntos quando for necessário, até porque o esporte é algo que eu sou apaixonado, escolhi a educação física exatamente pela influência do esporte na minha vida e por conta da capoeira também, que teve uma forte influência, né, dentro dessa minha escolha por essa área. Tá bom? Muito obrigado e me sinto muito acolhido aqui por vocês, né? E fico muito feliz de estar aqui também, passando um pouquinho, né, do conhecimento que eu tenho sobre capoeira. Tá? Muito obrigado. Valeu, cara. Muito bom.